Naquela manhã de 24 de dezembro de 2002, a Lacey deve ter acordado super animada porque, afinal de contas, aquele dia não era um dia comum. Era o dia do Natal. E naquela tarde, ela, o seu amado marido Scott e toda a sua família se reuniriam na casa de sua mãe para celebrar a data. A Lacey estava radiante porque ela estava grávida de 8 meses do Connor e ela já não aguentava mais tanta ansiedade pelo nascimento do seu filhinho. O que a Lacey não sabia é que aquela seria a sua última manhã de vida, porque ali mesmo em sua casa ela provavelmente foi dopada e asfixiada pelo seu grande amor, o Scott. Rain, rain, falling. Bem-vindos ao nosso Cinderela no Divã. Meu nome é Sabrina Ferrari, eu sou médica, psicanalista e pesquisadora do comportamento humano. Estamos aqui depois de um longo recesso. Eu senti muita saudade de vocês. Mas agora voltamos aqui à nossa luta contra a violência doméstica. Se inscrevam no canal, curta, comente, compartilhe. Como aconteceu com a Lace Peterson, ela dormiu com o inimigo e nunca mais acordou. E você, já dormiu com o inimigo? Você tem algum amigo, alguma amiga que está nesse momento dormindo com o inimigo? Vamos lá, vamos ver quem é o Scott Peterson na real. Então, vamos começar do começo, do dia do desaparecimento da Lacey. Segundo o Scott, que é a única voz viva que nós temos, né? Os dois acordaram, tomaram café e foram assistir o programa da Martha Stewart, que é um programa super famoso de culinária nos Estados Unidos. Segundo ele, ainda no seu depoimento, o programa exibia uma parte sobre como fazer suspiros. Depois disso, ele foi no seu depósito buscar o seu barco e aí dirigiu 90 quilômetros aproximadamente até a Baía de São Francisco, onde ele foi pescar. Em primeiro lugar, o Scott tinha tirado a licença dele de pescaria somente há 2 dias atrás. O barco dele havia sido comprado naquela semana. E sobre o barco dele tem uma coisa muito estranha. Ele comprou um barco pequeno, ruim, mas com medidor de profundidade. Por que o Scott, com um barquinho pequeno, precisava desse medidor de profundidade? É claro que ele precisava, né, gente? Ele precisava ter certeza que ele ia depositar o corpo da Lacey numa profundidade onde as marés iam levar aqueles corpos embora. O corpo dela e do seu bebê que estava ali dentro. Outra coisa esquisitíssima. O Scott fala para o detetive Al Brocchini que naquela manhã estava muito frio, então que ele desistiu de jogar golfe e decidiu ir pescar porque estava muito frio. Gente, quem em sã consciência vai deixar de jogar golfe porque está frio, mas vai pegar um barco para ir para o meio do mar pescar? As coisas são muito evidentes. Então, segundo ele, pega o barco, vai para a Baía de São Francisco, fica ali até por volta de 4h15, 4h30, viaja mais 90 quilômetros para chegar na cidade dele, chega em casa, ele toma um copo de leite, come um pedaço de pizza, vai lavar as suas roupas sujas da pescaria, depois ele puxa o cachorro para dentro, o cachorro que a vizinha tinha encontrado lá fora, que segundo ele, a Lacey tinha ido andar com o cachorro. Mas uma vizinha encontrou o cachorro no portão da casa sem a Lacey. Aí, quando ele sentou no sofá, ele percebeu a ausência da Lacey. Ele pega o telefone, liga para a mãe da Lacey e pergunta se a Lacey está lá. Ela fala, não, não está aqui. Por quê? Não, porque a Lacey está desaparecida. A mãe da Lacey fica muito assustada com esse termo desaparecida. Por quê? Desaparecida é alguém que sumiu há dias e que ninguém ainda conseguiu encontrar. A Lacey, pelo que ele estava falando, estava sumida há algumas horas. Não sumida, quem sabe tivesse ido na casa de uma amiga comprar um presente de última hora. A Sharon, então, pergunta se ele já avisou a polícia do desaparecimento da filha dela. Ele disse que não. Ele disse que vai dar uma volta pelas imediações do parque, onde supostamente a Lacey teria ido passear com o cachorro, e vai ligar também para as amigas dela para saber se ela estaria com elas. A Sharon, mãe da Lacey, pede o Ron, o padrasto da Lacey,
para ligar para a polícia. Em 2002, a gente já usava celular há muito tempo. O Scott liga para as duas melhores amigas da Lacey e pergunta se a Lacey tinha passado por lá porque ela estava desaparecida. A coisa mais estranha disso tudo é o quê? Quando você está procurando uma pessoa, qual é a sua primeira atitude? Pegar o telefone, o celular e ligar para essa pessoa. Por quê? Porque hoje, quando a gente quer encontrar alguém, a gente pega o celular e liga. É a primeira coisa que a gente faz. O Scott, em nenhum momento, ele liga para a Lacey. A não ser mais cedo para dar uma desculpinha, chamá-la de linda, criar um álibi. Mas depois que ele chega em casa, em nenhum momento ele liga para sua mulher. Para saber dela, do filho, se ela estava passando bem, se ela estava passando mal. Ele não ligou por quê? Porque ele sabia que de onde ela estava, no fundo do mar, ela jamais poderia atender o telefone. Eu tenho certeza que a Lacey nunca se sentiu plena naquele casamento. Sabe por quê? Porque não existe intimidade com um psicopata. Não existe. Todos nós temos 3 vidas. Uma vida pública, que é a vida que a gente mostra em redes sociais. Uma vida privada, que é aquela vida que a gente mostra ali em família, dentro de casa, com os amigos mais íntimos. E a gente também tem uma vida secreta. Essa vida secreta a gente raramente compartilha com alguém. O psicopata, muito menos. Ele não compartilha nada. Sabe por quê? Porque a vida secreta do psicopata, ela é tão sombria, ela é tão sinistra, e ele sabe disso. Então, em momento nenhum, ele vai compartilhar aquela vida secreta com alguém. A não ser que seja uma pessoa que ele veja que é parecida com ele, parceiro do crime. Fora isso, nunca, jamais. Sabe o que é, gente? Tanto o psicopata quanto o narcisista, eles sabem o que eles estão fazendo. Eles sabem que eles são maus. Eles sabem que estão causando sofrimento. Mas o psicopata não tem remorso, não tem empatia, não tem culpa. Ele não se sente culpado pelo sofrimento do outro. Ele não se sente culpado de enganar o outro. Sabe aquela música do Chico Buarque que fala assim: te perdoo por te trair? Isso aí. Te perdoo por te trair. Te perdoo por ter de te matar. Bem antes disso, o Scott começa a namorar uma moça de 27 anos de uma cidade vizinha chamada Amber Fry. A Amber era mãe solteira, criava a filha com dificuldade, se encantou pelo príncipe Scott. Depois de um tempo de namoro, ela pergunta para ele se ele era casado. Ele disse que não. Passado um tempo, a Sean, que foi a moça que apresentou o Scott e a Amber, descobre que sim, o Scott era casado. E diz para ele contar para Amber, senão ela iria contar. Dia 9 de dezembro, o Scott vai visitar a Amber e fala para ela que sim, que ele era casado, mas que ele tinha perdido a sua esposa. E que aquele Natal seria o primeiro Natal que ele iria passar sem ela. E aí ele chora. A Amber consolou o pobre do Scott. Enquanto em sua casa estava havendo uma vigília para sua esposa e filho desaparecidos, Scott tem a cara de pau de ligar para a Amber Fry e falar que ele estava em Paris, passando o Réveillon em Paris, e pensando nela. Ela já sabia que o Scott era o marido da Lacey, que tinha desaparecido. A Amber, uma pessoa muito digna, liga para a polícia de Modesto e fala: escuta, eu sou a namorada do Scott. Ele tem um relacionamento comigo. Ele não me contou que ele era casado. Depois ele contou que era casado, mas que a esposa tinha desaparecido. Só que ele falou que a esposa tinha desaparecido 2 semanas antes dela desaparecer. Bom, então ela foi a Modesto, deu o depoimento dela. A polícia grampeou o telefone da Amber e falou com ela: conversa com ele como se nada tivesse acontecido, como se você ainda não soubesse de nada. E ela foi conversar. E ela contou para a polícia esse detalhe, que no dia 9 de dezembro ele tinha falado para ela que tinha perdido a esposa. Nessa mesma noite de 9 de dezembro, o Scott foi para o computador e pesquisou sobre o padrão das ondas da Baía de São Francisco, para onde as ondas estavam indo, voltando, além da licença de pescaria, de comprar um barco dias antes e tudo isso. E aí começa o padrão de conversa de um psicopata ou narcisista, ou psicopata e narcisista,
que não quer responder às suas perguntas. Em primeiro lugar, eles vão tentar direcionar o assunto para um campo um pouco mais agradável, para ver se você esquece um pouco aquele ponto que você está batendo ali. Então, eles vão ficar tentando direcionar você para outro lugar. Se não conseguir, se você continuar firme querendo resposta para aquilo, eles começam a ser ambíguos. Então, essa pessoa vai ser ambígua e não vai responder nada do que você quer. Ela só vai te confundir. E ali, a sua cabeça já está dando 1 milhão de nós. Depois, essas pessoas, elas vão pedir 1000 desculpas ao longo da conversa. Não, desculpa, eu sei que eu não te mereço. Nunca vai falar que está errado. Nunca. Eles não erram na cabeça deles. Ninguém merece estar em um relacionamento com um narcisista e ou psicopata. Ninguém. E por último, essa pessoa vai fazer uma coisa que cada vez mais eu observo nos narcisistas e ou psicopatas, que é o faking future. Eles vão ficar fingindo que vai acontecer um futuro que jamais vai acontecer. Então eles usam todas as táticas de manipulação. Gaslight, eles vão distorcer a realidade para que as mentiras deles caibam ali naquele contexto. Você sabe que eles mentem o tempo inteiro. É raro sair uma verdade da boca de um deles. Comece a gravar o seu parceiro, a sua parceira. Porque na hora que essa pessoa falar, eu não falei isso, você fala aqui, ó, falou. A pessoa vai te prometer que no futuro ela vai explicar para você o que aconteceu e que no futuro você vai perdoá-lo ou perdoá-la. Com psicopatas, com narcisistas, não existe discussão. Eles fazem um monólogo. Os psicopatas e narcisistas também. Eles têm um prazer tão grande em enganar as pessoas. Uma coisa que eles adoram também é perder a pessoa e depois reconquistar. É um jogo de gato e rato, onde você nunca será o vencedor. Consegue essa gravação em que o Scott se incrimina. Ela faz uma aparição pública e ela conta que ela conheceu o Scott, que ele falou que ele era um homem solteiro, estavam planejando se casar. O mais estranho disso tudo é que ela já tinha uma filhinha. Eu acho que o pior prognóstico possível iria acontecer quando ela se casasse com o Scott. Porque assim como ele se livrou da Lacey, provavelmente iria se livrar da filhinha da Amber. A mãe da Lacey acha que o Scott fez o que fez porque ele nunca quis ter filhos. E o maior sonho da Lacey era ter filhos. A família da Lacey, até a Amber aparecer e falar publicamente o que aconteceu, a família dela, principalmente a Sharon, defendia o Scott. Ela não acreditava que o Scott pudesse ser capaz de fazer tamanha monstruosidade. Mas ela não conhecia o seu genro. O Ron, que era o padrasto da Lacey, pelo contrário, há muito tempo ele já desconfiava do Scott. Nesse momento, a opinião pública se volta totalmente contra o Scott. Os poucos que ainda restavam a favor dele, né? Eles se voltam contra o Scott. O Scott vê que ele tem que fazer alguma coisa para ele ficar bem na fita, né? E aí o que ele faz? Ele vai dar uma entrevista para a Diane Sawyer, que era naquela época a maior entrevistadora dos Estados Unidos. E a primeira pergunta que a Diane faz para ele é: Scott, você matou a sua esposa? Ele diz que não a matou, mas que sim, a morte era uma possibilidade. E quando ele diz isso, ele abre um imenso sorriso, mostrando toda a sua alegria de que a Lacey estivesse morta. I think everybody sitting at home wants the answer to the same question. Did you murder your wife? No, I did not. And I had absolutely nothing to do with her disappearance. And use the word murder, and yeah, I mean, that is a possibility. Olha só, pessoal, o sorriso que o Scott abriu ao falar que ele não matou a esposa. Olhem como ele está feliz. E o que acontece? O psicopata, ele não sabe expressar as emoções porque eles não têm muitas emoções. Então, o que ele faz? Ele aprende a mimetizar expressões faciais quando eles têm por volta dos 20 anos.
O Scott aparentemente ainda não aprendeu. Did you know, increasingly, in the public, suspicion has turned on you? Yes, definitely. Did you ever hit her? Did you ever injure her? No, my God, no. Violence towards women is unapproachable. It is the most disgusting act to me. Quando ele é perguntado se ele já machucou a Lacey, ele disse que violência contra as mulheres é uma coisa nojenta para ele. Mas ele não responde se ele já machucou ou não a Lacey. Ele fala de mulheres de um modo geral. And I'm sorry, I forgot your question. Did you ever hit her? Did you ever injure her? No, never. O que acontece aqui, gente? O Scott, ele tá imerso nele mesmo. Ele decorou um monte de respostas e ele não tá prestando atenção nas perguntas. Ele só tá falando o que ele decorou. Isso aqui não é uma conversa, né? Isso aqui é um monólogo. Ele tá colocando para fora tudo aquilo que ele decorou, provavelmente instruído pelo advogado. What kind of marriage was it? God, I mean, the first word that comes to mind is, glorious. I mean, we took care of each other very well. She was amazing. He is amazing. Bom, aqui Scott comete aquele ato falho. Ele fala que a Lacey era maravilhosa. Depois ele vê que ele errou, corrige e fala que ela é maravilhosa. Mas os erros de Scott não param por aí. No dia 24 de janeiro de 2003, a Amber faz uma aparição pública onde ela se mostra muito comovida com a situação da Lacey, com o desaparecimento da Lacey, do filho. Ela se solidariza com a família da Lacey, especialmente com a mãe, a Sharon. Ela fala que ela está com eles, que o pensamento dela está com eles. Ela conta sobre o relacionamento dela com o Scott. Ela conta que ela não sabia que o Scott era casado, que ele não disse que era casado, só muito tempo depois. A opinião pública se volta contra o Scott depois desse aparecimento público da Amber. E, infelizmente, a imprensa também fez um trabalho muito ruim, como se a Amber fosse a causa da morte da Lacey. Tipo, o Scott matou a Lacey porque ele queria ficar com a Amber. Mas não foi isso, né, gente? O Scott matou a Lacey porque ele é um psicopata e ele ia tirar qualquer pessoa do seu caminho. Inclusive, como eu comentei, eu acho que ele tiraria também a filhinha da Amber do caminho logo depois. Então aí a gente vê o Scott ligando para Amber no dia 31 de dezembro de 2002, no dia que estava acontecendo a vigília na casa dele pela Lacey e o filho. Ele é frio, ele é oportunista, ele é falso, ele liga para Amber e faz aquela comoção. Se vocês começarem a reparar bem na postura do Scott o tempo inteiro, em nenhum momento ele tem a aparência de quem está sofrendo, porque ele não está sofrendo. Aí agora a gente está vendo a conversa dele com a Amber perguntando, né, pedindo a ele uma explicação, que 2 semanas antes do desaparecimento da Lacey, ele falou que a Lacey que ele tinha perdido a esposa. Então, gente, é dentro daquele quadro que eu mostrei para vocês da conversa, o que é uma conversa com um psicopata, né? É uma conversa da qual você não vai tirar nada, 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 nada. Só confusão mental para você. E aí aquilo que eu mostrei para vocês, ela pede uma explicação, ele fala que não pode explicar agora, que no futuro ele vai explicar. Enquanto tudo isso está acontecendo, ela está gravando as conversas com o Scott. Nesse aparecimento público, a família da Lacey tira o seu apoio ao Scott e começa a acreditar que sim, ele é o assassino da Lacey e do filho Connor. Ele, como todo psicopata, é um homem soberbo, frio, calculista, sem sentimentos, nobre, sem remorso, sem culpa, sem empatia, que sinceramente não está nem aí para o sofrimento dos outros. Isso aí, a Diane Sauer está falando com ele assim: puxa vida, mas você contou para a Lacey antes do desaparecimento dela que você tinha um caso com a Amber? E ele falando que sim, que contou, mas que a Lacey não se importou muito. Ficou chateada, claro. E aí ela fala: cara, você quer me fazer acreditar que uma mulher grávida vai ouvir que o marido tá tendo caso e ela não vai ter raiva disso? Olha bem a cara de canastrão dele. Olha só.
Bom, a verdade é a seguinte, gente. O Scott já tinha tido várias amantes enquanto ele estava com a Lacey. A Amber não foi a primeira e, claro, que não seria a última. Para mim, o que está acontecendo agora, enquanto ele está na cadeia, é que tem aquele monte de mulher louca mandando mensagens e cartinhas apaixonadas para ele. Porque existe aquele fenômeno, né, que é a hibridosfilia, que as pessoas se apaixonam por prisioneiros. Não só mulheres, mas homens também. Você vê o caso da Susanne Richthofen, que se casou aí com um médico, quer dizer, uma pessoa esclarecida. Então, provavelmente, ele está lá recebendo um monte de carta de mulher louca querendo já casar com ele assim que ele sair da prisão. Chegaram até mesmo a cogitar que a Lacey tinha sido vítima de um culto satânico, mas depois viram que não. Olhem só o sorriso do Scott. Isso não é cara de alguém que está se divertindo muito com a situação toda? Olhem a cara do fotógrafo olhando para ele e devia estar pensando assim, cara, esse cara é esquisito, né? Mas é assim, né, gente? É o transtorno de personalidade antissocial. Não tem remorso, eles falam mentira persistentemente, ele despreza regras e leis e acredita que ele nunca será pego pela justiça. Então é por isso que às vezes eles ainda repetem os crimes porque eles acham que eles são mais inteligentes que a maioria da população. Isso aí é um estudo mostrando que metade da população carcerária nos Estados Unidos ela é de psicopatas. Ponto alto para a condenação do Scott Peterson pela morte de sua esposa e de seu filho ainda não nascido foi o depoimento da Amber. Depois disso tudo, de todas essas provas apresentadas, o corpo da Lacey e do Connor, que seria o filhinho deles, foi encontrada na Baía de São Francisco por uma mulher que caminhava com seu cachorro. Eu imagino o trauma dessa mulher ao encontrar o corpo da Lacey. O bebê ficou protegido porque ele ficou dentro do útero, né, a maior parte do tempo. O corpo da Lacey ficou muito danificado. Então, depois de tudo isso, com essas provas todas, circunstanciais por um lado e depois o encontro dos corpos, o Scott foi condenado à pena de morte. Eles perguntam para Sharon o que ela achou da condenação. Ela falou, a justiça foi feita. E aí eles perguntam, mas você acha que ele precisava de ter a pena de morte? Ela falou, bom, aí já não é comigo. A família do Scott parece ser uma família muito bem de vida. E uma das cunhadas dele a Jenny, se tornou advogada para tentar defender o Scott. Com isso, eles conseguiram a redução da pena do Scott de pena de morte para prisão perpétua. Então, nesse momento, ele está na prisão perpétua. Em Los Angeles, agora, existe um projeto chamado LA Innocence, Los Angeles Inocentes, ou seja, eles estão resgatando casos antigos que não têm muitas provas ali, além de provas circunstanciais, para tentar provar que aqueles criminosos são inocentes. E o Scott entrou nessa. Então, gente, acredite-me se quiser, a família dele e os outros advogados estão tentando provar que o Scott é inocente desse crime monstruoso. Por quê? O corpo da Lacey, quando foi encontrado, estava num estado de deterioração tão grande que não foi possível colher nada ali. Digitais, nada. Então, não existe uma prova concreta que ligue o Scott à morte da Lacey e do filho. São várias provas circunstanciais e foi um crime pensado, premeditado, planejado. O Scott está na prisão perpétua tentando provar que ele é inocente. Que os culpados de terem matado a Lacey foram os caras que roubaram a casa de frente deles naquela semana. Infelizmente, aí não sei, a gente pode ter um desenrolar aí desse caso. Eu fico pensando só no sofrimento
principalmente da mãe da Lacey. A mãe da Lacey escreveu um livro chamado Para Lacey. E nesse livro ela conta um sonho que ela teve com a sua filha. A Lacey chegava para ela e falava assim: mamãe, por que o Scott me matou? E aí a Sharon fala: não sei, minha filha. E ela fala com a mãe: mas não se preocupe, eu estou bem. Na verdade, o que a gente tem de mais importante advindo das mortes de Lacey e Connor é uma lei de mesmo nome, Lacey Connor, que visa proteger as mulheres grávidas e seus filhos ainda não nascidos. Seria uma excelente ideia se aqui no Brasil a gente copiasse essa lei. O Scott está recorrendo. Ele contratou um dos maiores criminalistas, defensores de bandidos dos Estados Unidos. Em primeiro lugar, quando a Amber dá o seu depoimento, a polícia vê que o Scott, na sua mente pervertida, né, gente, de psicopata, ele tinha a razão, o motivo e a oportunidade para matarem a Lacey. Ele estava realmente fugindo dos Estados Unidos, o que é claro, né, gente, esse homem não pode ser mais culpado do que ele já é. Outra coisa, o Scott e a Lacey, eles se conheceram ainda no segundo grau, que é ali o high school, né? E o que acontece? O Scott não traiu a Lacey só com a Amber, não. Ele teve vários casos, inclusive quando eles namoravam e depois de casado também. Como eu digo, esses homens, eles são sempre infiéis. Eles são incapazes de manter uma fidelidade. Vai contra aquele narcisismo maligno que eles têm, né? Outra coisa que eu acho muito importante da gente pontuar nesse caso, já que esses casos eu trago aqui para mostrar para vocês das personalidades, né? A gente não está estudando o caso em si. Uma coisa que me chamou muita atenção é que antes do Scott, a Lacey tinha tido somente um namorado que foi mais sério. Esse namorado mais sério da Lacey, hoje ele está preso por agressão à ex-namorada. Ele agrediu gravemente a ex-namorada. Ou seja, ele era um cara violento. E a Sharon, mãe dela, tinha percebido isso e falou com ela: eu acho que esse cara é violento. Ela falou: não, mamãe, ele é um doce. Mas o doce acabou agredindo violentamente a namorada. E por isso ele está preso até hoje. Ou seja, é um padrão da Lacey escolher homens perigosos. Ela não via a violência física, ou talvez ainda verbal, do Scott. Mas eu acho que não existe dúvida que esse homem é um psicopata e violento. Então a gente tem que se vigiar, principalmente se você está saindo de um relacionamento abusivo. Gente, dê o seu tempo, não se envolva imediatamente, porque você pode cair no mesmo padrão. Tente primeiro se curar, se reconectar, ficar bem, em paz com você mesma ou com você mesmo. É a nossa obrigação, a nossa segurança. A gente não pode terceirizar a nossa segurança, as nossas escolhas para outras pessoas. Então, preste atenção nas bandeiras vermelhas. Eu tenho um vídeo aqui só de bandeira vermelha. Aliás, devem ter vários. Outra coisa importante: psicopatas, que são narcisistas malignos, geralmente não aceitam filhos. Eles não querem ter filhos. Por quê? Porque não, eles querem ser o único objeto de amor, de adoração das suas vítimas, né? Porque a gente não pode falar parceiros. Uma pessoa que está com um psicopata não é parceiro, é vítima. Se você está com alguém que não quer ter filhos, não insista. Sabe? Se você tiver um sonho grande de ser mãe, ser pai, muda de parceiro, né? Ou então muda de sonho. Meus queridos, é isso aí. A gente vai ficar por aqui hoje. Eu gostaria de agradecer muito a vocês que assistiram o vídeo até aqui, até o final. Se vocês ainda não estão inscritos, por favor, inscrevam-se, curtam, deixem seu comentário que eu vou responder. E ativem o sininho. Estou muito alegre de estar voltando aqui para o YouTube, mas eu conto com a ajuda de vocês, porque vocês sabem, o nosso canal aqui está sob Shadow Ban, porque eu falo coisas que eles não gostam,
que a gente fale. E é exatamente isso que eu vou falar no próximo caso aqui com vocês. Eu vou dar um foco especial a crimes, apesar de eu não gostar de fazer esses casos, mas eu vou... Os pedidos de vocês, né? Crimes contra crianças, contra adolescentes, porque eu acho que só a educação e só a informação pode mudar, transformar vidas e ajudar as pessoas a reconhecerem essas pessoas perigosas que nos cercam. Porque você pode ter certeza, na sua vida você tem pelo menos 8 psicopatas. Essa é a porcentagem. Cada um de nós conhece pelo menos 8 psicopatas. Então é isso, a gente nunca sabe, na verdade, com quem a gente está lidando. Um beijo grande, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Kind, young husband was about to have a baby. And that's a guy a lot of people can relate to. And she is carrying their first child. She's just weeks out from birth. I mean, at this point, the baby, Connor, is viable. Had she given birth within days of her disappearance, he would have lived. Scott and Lacey Peterson, I mean, it's right out of a romance novel. They were both at school together, and they met, and she fell head over heels in love, and that was it. They were college sweethearts. Lacey was very headstrong. She was born in May. She was a Taurus, and she fit the description to a T. She was very headstrong. And like I said, once she made up her mind, she was going to do it. And that's all there was to it. There was no changing her mind. Describe your son for me. Describe Scott Peterson. Gosh, where should I start? He loved to hug and kiss, very affectionate, just a really kind, sweet little guy. Never in trouble of any kind. He was too good to believe, almost. She saw him at the little cafe that he worked at in Morro Bay. And before she left that evening, she had written her phone number down on a piece of paper and given it to the other server to give to Scott. And when he gave it to Scott, Scott just looked at it and threw it in the garbage because he thought it was kind of a joke until she came back. As I said, she wasn't intimidated by anything. How did you know you were in love? They were just starting out. They had been married not very long. They had bought the house a couple of years earlier. It was fastidious. She had taken great pains to decorate it. It was small, but lovely on the inside. They opened a restaurant together, a little burger place. You see the photos of them, all smiles. Lacey, by all accounts, was just a bundle of energy and was always concerned about helping other people. He was a fertilizer salesman. He had a decent job. He's in the cigar club. He's in the wine club. He belongs to the country club. He wants to be that rich guy with a trophy wife. He was still in his 20s. He was about to turn 30. How did Scott feel about the fact that he was going to be a father? Very excited. Happy. He built a nursery. Yes. Called us at 7 a.m. in the morning when she took the test. And I said, how do you know? And she said, I took the test. And I said, those aren't always accurate, And she said, yes, it is, because they tried for 3 years to have a child. Yes. I remember the last time I saw Lacey. She and I were sitting side by side, and Scott was sitting on the floor. And we were watching TV, and she said the baby was kicking, so I put my hand on her stomach because I'd never felt him kick. She leaned over to me and she said, Mom, Scott doesn't like to do this. She said, I've asked him to, feel my stomach when the baby kicks, and he never wants to touch my stomach. That really... So what does he do? Well, he goes over to the washing machine, he takes all the clothes out, he takes all his clothes off and washes them. Then he gets some pizza out. He drinks some milk and eats some pizza. He goes and takes a shower. And then he calls Sharon and says Lacey's missing. I learned Lacey was missing when Scott called that evening and asked if she was at our house. And of course I said, no, she's not here. And immediately he came back with saying that she was missing. Well, where do you draw that conclusion? Lacey might not be at the house, but that doesn't mean she's missing. Could she be at Stacy's house? Could she be at the store? And I remember feeling that just a little agitated about that word, the word that he used, missing. It was like, how can you be missing? She's not missing. Then I asked if we'd called her friends. They called me back again. Nobody had seen her. Well, that was it. I told Ron to call the police, and I was going over to the park. Your pregnant wife is missing, and Sharon is a mess. Ron is a mess. The neighbors are all a mess. And Scott is cool as a cucumber.